Aleluia! Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Obrigado, queridos. Não vá muito longe. Adore perto, não vá muito longe. Filipenses capítulo 3. Já vou pedir, vou liberar você para sentar, mas vamos ler a palavra de pé nessa manhã. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Olhe para o irmão que está do seu lado, para esse crente cheio do poder, diga assim: você vai viver coisas maiores em 2023. Não, peraí, não senta não. Se alguém dissesse do jeito que você disse para mim aí, eu falei assim: valeu. Ah, legal, valeu, legal. Não, fala para ele acreditar. Fala assim: ô crente, você vai viver coisas maiores em 2023. Dá uma palavra para ele acreditar nisso, meu irmão. Amém? Você está igual aquele crente: vai almoçar lá em casa hoje. Nem o endereço dá, pô. Inclusive, antes de sentar, eu olho para o crente assim: ó, hoje é um bom dia para tu pagar meu almoço. Vai. Olha aí, ó. Toma aí o seu lugar. Graça e paz. Amém? Pastor Michel me comprometeu aí nos dias de janeiro, eu nem sabia, nem lembro. Mas já que falou que eu vou vir, eu vou vir. Vou vir pregar só para a senhora, tá? Ninguém me quer aqui não. Então, ninguém me quer, então não vou vir. Então, vou mandar um vídeo. Hoje pela manhã a gente está muito feliz de estar aqui, primeira ceia do ano. Eu até tinha falado com o pastor Michel: pastor, não prorroga a ceia não, faz você mesmo no segundo domingo. Mas ele fez questão de eu estar aqui, então eu não deixaria de estar aqui com vocês. E hoje a gente tem alegria muito grande, porque a quem honra, honra. Então eu gosto muito dessa palavra honra, e muito mais do que isso, da atitude da honra. Hoje eu queria que a igreja, com muita alegria, pudesse conhecer e também reconhecer um grande amigo meu, um parceiro de ministério. Foi minha ovelha, foi meu diácono, só não foi meu pastor porque eu saí antes dele ser ordenado, mas além de tudo isso é um grande amigo, pastor Jorge Ribas. Fica de pé aí, Jorge. Jorge por muito tempo cuidou dos obreiros na Apacentar, cuidou dos casais da Apacentar. Cuidou mais de quê, Jorge? Diáconos da Apacentar. Ô, currículo bom, hein? Eu com um currículo desse eu vou para o céu direto. Não passo nem na alfândega. E também estou Oi? Ah. E também estou acompanhado de um casal de membros da igreja que vieram fazer uma visita à igreja. O Márcia e a Janaína, fica de pé aí também, Márcia e Janaína. Eu só trouxe o Márcio no meu carro porque ele é vascaíno. A mulher ainda está num plano de salvação ainda, mas o Márcio tem garantia da salvação. Pastora Mari, traga um abraço da pastora Mari, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora e da minha neta Manu. Eu não teria como pregar outra coisa nessa manhã, senão como pastor também aqui da igreja, como um cooperador do ministério pastoral dessa igreja, trazer para você aquilo que Deus colocou no nosso coração. 2023 vai ser para nós um ano de vivermos coisas maiores. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você, e eu sei que eu vou dizer e vou embora, só volto mês que vem. Não, tem que voltar esse mês ainda, né? Mas vou falar e vou embora depois, então não reclame. Se você não quiser viver coisas maiores em 2023, procura outra igreja, porque aqui todo mundo vai viver coisas maiores.
Mesmo que você não queira, você vai ser empurrado a viver coisas maiores. Então, não tem como fugir. Vai viver coisas maiores em 2023. E eu quero deixar registrado aqui, nesse primeiro culto que eu venho em 2023, que nós estamos debaixo de um tempo profético. Esse ano não é um ano comum, esse ano é um ano profético. Mas profético por quê, pastor? Porque nós vamos receber? Profético porque vamos ganhar? Porque nós estamos determinando que 2023 será um ano profético. Porque é um tempo onde você precisa decidir quem você vai obedecer. Qual direção você vai seguir? Esse é um ano profético porque nós vamos obedecer à voz de Deus se queremos alcançar um nível maior. O que vai nos levar a um nível maior é a decisão de nós obedecermos à voz de Deus. E eu tenho absoluta certeza que se você for comparar aonde você esteve, que nível você chegou, sem obedecer à voz de Deus, e aonde você vai chegar obedecendo à voz de Deus, você vai definir, você vai chegar à conclusão de que será o melhor tempo da sua vida vivido até aqui. Eu creio que Deus tem um novo nível, eu creio que Deus tem um lugar diferente para cada um de nós, um lugar bem mais alto, bem mais amplo. Eu creio, de verdade, quando estivemos orando para a direção que iríamos tomar em 2023, de que Deus estaria nos preparando para desfrutarmos de coisas maiores em cada dia do ano de 2023. E eu quero profetizar, se você quiser tomar posse, você toma posse, mas isso vai acontecer em todas as áreas da sua vida, vai acontecer na sua família, vai acontecer no teu trabalho, vai acontecer na sua vida financeira, vai acontecer no seu testemunho, vai acontecer no seu serviço na casa de Deus. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos viver coisas maiores. Cada área vai crescer muito. Por quê, pastor? Porque nós não só vamos receber, nós também vamos entregar. Porque tudo aquilo que recebermos não vai ficar conosco, guardadinho na caixinha de Pandora, não. O que nós recebermos, nós vamos dar. E o que vamos dar, pastor? Nós vamos dar e receber ensinamentos bíblicos. Eu quero profetizar de antemão que qualquer intenção de qualquer pregador que subir nesse púlpito para transmitir sabedoria humana vai cair por terra, porque o que vai sair desse altar durante todo o ano serão ensinamentos sólidos, sabedoria sólida, que os homens dessa terra não entendem, porque vem tudo da parte de Deus. Amém? É isso que eu tenho profetizado, que aquilo que for entregue desse altar durante todos os cultos desse ano serão coisas que vão sair diretamente do coração de Deus. Não serão falácias humanas, sabedoria humana, não serão palavras de persuasão, serão palavras que trazem o poder da libertação, da cura e do entendimento daquilo que está dentro do coração de Deus. Quando eu pego esse texto do apóstolo Paulo, registrado lá nas epístolas aos Filipenses, eu percebo coisas muito importantes que nos ajudarão a dar os passos necessários para que a gente alcance essas coisas maiores. Antes de compartilhar, eu quero que você pergunte para o seu irmão: você quer de verdade viver coisas maiores? Pergunta a ele, vai. Tem gente que não quer. Tem gente que está naquela situação, do jeito que está, tá bom. Irmãos, eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida até hoje. Mas se Ele quiser que eu viva mais, eis-me aqui, Senhor, eu vou viver mais. Mesmo sabendo que coisas maiores trazem responsabilidades maiores, eu confio no que a palavra diz, que Deus nunca vai colocar nada na minha mão e nem deixar que nada aconteça que eu não possa suportar, e muito menos dar conta daquilo que Ele vai colocar nas minhas mãos. Certa vez um senhor chegou para os seus empregados e falou assim: olha, segundo a palavra, diz o texto que ele deu, de acordo com a capacidade de cada um. Para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1.
Então, nada do que Deus coloca na minha mão, primeiro, você não pode administrar. Se Deus colocou, é porque Deus vê em você capacidade para fazer o que é certo. Primeira coisa. Segundo, não tenha medo, porque a sabedoria do alto virá sobre ti e você fará de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Então nós estamos vivendo dias em que vamos crescer, e Paulo, nessa carta, ele mostra algumas coisas que vão nos ajudar a dar esses passos importantes na direção de um novo nível de vida. No versículo 12 ele diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Preste atenção nessa palavra, prossigo para conquistar. Essa palavra, essa frase, ela precisa tomar conta do nosso coração, se a gente quer viver coisas maiores. Prossigo para quê, pastor? Para conquistar. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Em Deus não há perdas. Em Deus não há derrotas. Em Deus não há fraquezas. Em Deus não há descidas. Em Deus sempre haverá um prosseguir para conquistar. Pastor, mas espera aí, como é que em Deus não há perda? Só está pregando um evangelho de que tudo dá certo? Não. Paulo diz: se alguma coisa que tenho que perder, perco a minha própria vida para que Cristo viva em mim. É uma perda perder a própria vida? Claro. Mas Paulo reconhece que em Deus, o que ele está dizendo que perde, ele não está perdendo, ele está ganhando. Pastor, em Deus não há derrotas? Mas quem disse que uma derrota em Deus significa um atraso de vida para nós? Quantas vezes Deus teve que parar? O próprio Paulo fez um plano, vou pregar o evangelho em tal lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo, e esse impedimento que o Espírito Santo traz a Paulo, na minha imagem não foi assim: Paulinho, por favor, Paulinho, não vai não. Eu creio num Espírito que botou a mão no peito de Paulo e falou assim: vai aonde? A gente pensa que é perda. A gente pensa que uma porta que se fecha diante de nós é uma derrota, mas não. Deus é tão influente, tão importante em abrir uma porta quanto fechar uma porta. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei há muitos anos, chamada A Porta Fechou. Nós vamos fazer uma campanha aqui qualquer dia desse, campanha das portas fechadas. Não vem ninguém. Agora, bota a campanha das portas abertas. Mas espera aí, a gente esquece que está escrito que ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, muitas das vezes, portas de Deus se fecham diante de nós, para que a gente possa trilhar um caminho diferente, e um caminho de grandes coisas que Deus vai abrir para nós. Sim ou não? Você crê nisso? Quem já teve uma porta fechada de Deus, não entendeu no começo, depois falou assim: meu Deus, ainda bem que fechou, porque se tivesse aberto eu teria entrado nela e estava lá até hoje. Eu me lembro muito bem, o dia em que fui mandado embora do banco, era meu sonho chegar a gerente. Já contei isso aqui para você, já contei lá em Vila Isabel. Mas se Deus não tivesse fechado a porta, talvez estivesse no banco até hoje. Nem pastor talvez eu fosse. Mas foi uma porta fechar para que Deus me desse uma empresa minha. E aí eu tive uma fábrica de refrigerante. Depois da fábrica de refrigerante, eu fui pastor de tempo integral. E hoje sou pastor da paróquia lá em Vila Isabel. Você consegue entender como é que Deus age? Então, em Deus não há perdas, em Deus não há derrotas, em Deus não há fraquezas, em Deus não tem descidas, em Deus sempre haverá um prosseguir para conquistar. Amém? Tem uma canção que diz: vou avançar e vou crescer e ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. O nosso alvo esse ano será Cristo. Amém? Mesmo que alvo como a neve não seja a canção dele, mas meu alvo é Cristo. Aleluia. Depois o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, no versículo de número 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Meu irmão, essa parte é poderosa do texto.
Ele diz o seguinte: não, porque julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele tomou uma decisão. E o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo está dizendo, olha, eu decido me esquecer das coisas que vivi até hoje, das frustrações, das dores, dos momentos terríveis, e resolvi avançar. Ei, por que Paulo está dizendo que é preciso esquecer o passado? Por que Paulo está dizendo isso? Porque se muitas das vezes o nosso passado foi um passado de dor, de angústia, esse passado vai ter tanto peso, que ele não vai deixar você avançar para viver as coisas maiores. Paulo sabia do que estava falando. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, e de verdade, eu já preguei nesse texto várias vezes, mas quando Deus me deu essa palavra, eu me lembrei de algo. Uma vez eu fui ver um jogo, não foi o jogo do Vasco, não. Era um jogo do Fluminense contra alguém, eu não me lembro qual foi, e um amigo meu que tem um camarote falou assim, vamos ver um jogo. Aí eu fui ver o jogo com ele. E cheguei lá, encontrei um amigo que nós crescemos juntos, né? E ele era um político, uma pessoa política. E aí eu encontrei com ele, olhei de longe no meu camarote, ele estava lá, fui lá falar com ele, falei com o pai dele, que ainda estava vivo, que também era um grande político, eu abracei ele, pô, seu fulano, abracei e tal. E aí falei, ô, fulaninho, como é que você está? Ele, pô, mineirinho, né? Porque eu sou conhecido em Lopes como mineirinho, por causa do meu pai. E aí, mineirinho, tá por onde? Eu falei, cara, estou morando em Vila Isabel, mas tu não é Vasco? Eu falei, mas eu gosto de futebol, vim ver aqui o Fluminense, aquela coisa toda. Está fazendo o que da vida? Eu falei assim, pô, eu sou pastor, já tem mais de 20 anos, cara. Pastor? Caraca, tu deve estar pegando todas as mulheres da igreja. Eu olhei para ele, valeu, Deus te abençoe. Fui embora, falei, tomara que o Fluminense perca. O inimigo vai querer sempre trazer à tua memória aquilo que não vai te dar esperança, mas aquilo que vai querer te envergonhar. Por que eu estou te dizendo isso? Paulo, quando faz essa expressão, eu imagino Paulo passando na rua, e o nego fala assim, aí assassino de crente, aí matador de cristão, olha lá, agora está aí, ó, santarrão, agora está querendo pregar Jesus, porque o passado de Paulo não era um passado legal não, irmão. Quando Deus fala para Ananias ir lá, Ananias fala assim, tu quer que eu pregue para quem, Senhor? Saulo de Tarso. Quebrantei, ele está lá. Eu fico imaginando Ananias, desculpa conjecturar isso, irmão, mas é uma verdade, porque eu me comportaria assim. Pô, Senhor, não tem outro cara para eu ir lá pregar o evangelho, não? Tu quer que eu vá pregar no cara da foice, no cara da espada, no cara que mata? Eu vou chegar lá, oi Paulo, tudo bem? Eu sou Ananias, servo do Senhor. Tudo bem que ele está cego, mas ele desembanha a espada, começa a dar, né? Começa a ser pego no poder, começa. Paulo está dizendo assim, ó, se eu tenho um lugar para chegar, eu não posso carregar peso. Eu tenho que esquecer o que aconteceu para chegar ao lugar onde Deus tem preparado para a minha vida. Você consegue entender que coisas maiores está ligado ao quanto de bagagem você tem que deixar? Tem gente que não prega mais hoje, porque alguém fez alguma coisa com ele na igreja, decepcionou ele, e ele diz assim, nunca mais eu prego. Tem gente que não toca hoje mais, porque diz assim, nunca mais eu toco, porque eu fui humilhado. Tem gente que não consegue mais desenvolver o talento e o ministério que Deus deu a ele, porque um dia alguém fez alguma coisa. Até mesmo no trabalho, até mesmo no relacionamento com a esposa e com o marido, filhos. Não, eu não quero. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. E digo isso por estudo, não é? É coisa da minha cabeça. Por estudo, eu tenho uma esposa que trabalha com psicologia, que trabalha com dados. Uma boa parte dos jovens, presta atenção nisso, uma boa parte de jovens que estão na homossexualidade, nunca tiveram um relacionamento homossexual. Eles estão na homossexualidade porque alguém disse.
Eles estão na homossexualidade porque alguém sugeriu, alguém apontou, alguém acusou, e eles hoje descambaram para esse lado. Paulo está dizendo, quer viver coisas maiores? Deixa o passado para trás, esquece. Pastor, mas está aqui. Irmão, olha só, perdoar não é ter amnésia, ok? Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é não viver em função daquilo que fizeram com você. Amém ou não amém? Pastora Maisana diz que eu sou um cachorro vira-lata. Por quê? Porque as pessoas me batem, as pessoas tacam lata em mim, as pessoas me amarram, me deixam com fome, mas um mês depois, 2 dias depois, eu estou ali, brincando com ele. Mas isso é o meu tipo. Não me interessa o que fizeram comigo, não me interessa se falaram mal de mim, não me interessa. Eu esqueci das coisas que para trás ficam e caminho em direção a um lugar mais alto, mais amplo que Deus tem preparado para mim, amém? Olha para o teu irmão e diga assim, você vai chegar. Diga, você vai chegar. Deixa essa bagagem aí, porque você vai chegar. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas, um glória a Deus, bem forte ao Senhor. Depois no verso 14 ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo é exatamente o que nós nos propomos a fazer. Lá em Vila Isabel, no final do ano, Deus nos deu uma direção de algumas proclamações proféticas. E nas mensagens que nós estávamos ministrando, eu disse para a igreja assim, que eu creio, eu preciso, eu quero, e eu vou viver o meu milagre. Amém? Uma decisão. Porque muitas das vezes a gente crê, muitas das vezes a gente reconhece que precisa, mas a gente não quer. E não adianta crer, reconhecer que precisa e não querer, porque o querer está na atitude. Presta atenção, crer e reconhecer que precisa não depende de nenhuma atitude. Agora, declarar que eu quero, vai depender exclusivamente de você. Eu quero. Ah, legal, vamos viver coisas maiores. Como eu creio. Ah, eu preciso viver coisas maiores. É quando Deus fala assim, então se posiciona. Não, se posicionar tem um preço. Esse preço é muito caro para mim. Se posicionar não dá, pastor. Não tem como viver coisas maiores se você não tiver atitudes práticas de se posicionar. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, eu prossigo. É isso que precisa tomar conta de nós. Essa intenção de Paulo não é de prosseguir para ser derrotado, não é prosseguir para ser humilhado. Paulo está dizendo, eu vou avançar para as coisas que diante de mim estão. Pastor, que coisas são essas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo que vai prosseguir? São as coisas descritas em 1 Coríntios capítulo 2, 9. O que está escrito lá, pastor? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que o amam. Pastor, o que Deus tem para mim esse ano? Irmãos, o que Deus tem é que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no teu coração. É coisa grande. Se Deus tem preparado tantas coisas, está na hora de avançarmos para tomar posse dela. Levanta a tua mão e diga assim, está na hora. Não, diga bem forte, diga, está na hora de prosseguir, de avançar, de conquistar alvos, para vivermos coisas maiores em 2023. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Irmãos, eu creio, de verdade, se você está debaixo de uma cobertura profética, eu creio que há algo para o teu lar que você nunca viveu até hoje. Se prepare, pastor Michel vai batizar alguém da tua casa esse ano. Pode se preparar. Alguém da tua casa, o menos provável, não, fulano, isso aí só se prepara. Há algo grande para acontecer dentro da tua casa.
Há algo para acontecer nos teus negócios. Amém? Quem é profissional liberal aí, ó, se prepara, porque Deus vai colocar grandes coisas diante dos teus olhos. Empresários, profissionais liberais, executivos, há algo novo lá no teu trabalho. Se você trabalha de carteira assinada, se você é empregado, de colaborador de alguém, vai acontecer coisa. Se prepara para as portas de promoções que vão se abrir. Há algo para a sua saúde física e espiritual. Deus vai surpreender você. Eu creio, os médicos não vão entender o que está acontecendo. E você vai dizer, eu sei quem está cuidando de mim. A boa e poderosa mão do Senhor, que tem me curado dia após dia. Há algo para as suas emoções. Chega de ser aquele crente. Vamos baixar o bichão. Chega disso. Deus vai levantar você num nível maior. Não vai ser mais aquela oscilação. No mínimo, que vai acontecer com você? Movimento retilíneo uniforme. Sabe o que é isso? Física. Ó. Mas o que Deus quer isso aqui, ó. Subir. Deus vai acrescentar. Deus vai colocar você em lugares mais altos. Então há algo que vai muito além de tudo que você já viveu até hoje. Pastor, só pode provar isso? Posso. Vou provar isso para você. A palavra de Deus já nos dá como garantia de que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Tudo. Mas quais são as dificuldades que nós temos para viver tudo isso? Quais são as dificuldades que eu tenho para acreditar nessa verdade? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3, diz: visto como, pelo seu divino poder, já nos tem sido doada todas essas coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e a virtude. Irmãos, as promessas são nossas, mas a Bíblia diz que você só pode tomar posse dela através do conhecimento completo daquele. E aí está o nosso grande erro. Muita gente deixa de usufruir daquilo que Deus já lhe deu, porque não conhece o que está escrito. Você não sabe o que está escrito? Se você não sabe do que está escrito, você não pode desfrutar do que está escrito. Quem já viajou, quem já fez uma viagem de cruzeiro aqui? Cruzeiro. Quem vai fazer esse ano a viagem de cruzeiro? Levanta a mão aí, levanta a rua. Aí já dá para fechar um navio. Ó. Deixa eu te contar como é que funciona uma viagem de cruzeiro. A viagem de cruzeiro, você comprou a viagem, está lá o ticket. Esse ticket da viagem te dá direito a tudo no navio. Quero comer, está pago. Quero beber, está pago. Aí o irmão levanta na igreja e fala assim: bebida alcoólica não está pago não. Eu falei assim: você quer beber álcool por causa de quê, ô miserável? Piscina, está pago. Jacuzzi, está pago. Shows que tem dentro do navio, shows da Broadway, tem um monte de show, está pago. Cassino. Pode ter certeza, essa jogou na mega da virada. Essa jogou. Cassino, está pago. É claro que você tem que pegar o teu dinheiro lá, mas você entra no cassino. Se for maior de 18 anos, você entra. Tudo pago. Tem direito a tudo. O ticket tem direito a tudo. Isso aqui te dá direito a tudo. Mas se você não conhece, ao invés de você se sentar à mesa, você fica comendo das migalhas que caem da mesa. Ter direito e não conhecer é como aquele cara que tem o ticket do navio. E ó, o restaurante, navio é coisa de crente, irmão, porque o restaurante fica 24 horas do dia aberto. Então acordei 1h da manhã para orar: Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí deu aquela fominha, sai da cabine e vai lá no restaurante, está aberto.
e tu pode comer tudo. Só que quem tem o tique e não sabe o que o tique dá direito a ele, passa em frente ao restaurante, vê os outros comendo e fala assim: poxa vida, eu aqui comendo creme cracker na bolsa e ele comendo aquelas delícias ali. Irmãos, é a mesma coisa que ver um crente vivendo as promessas de Deus. Puxa saco do pastor, é predileto de Deus. Não, é porque ele sabe o que a palavra diz a respeito disso. Ele sabe. Então a promessa é nossa? É. Eu tenho direito? Tenho. Como saber? Isso aqui precisa ser o seu maior envolvimento em 2023. A Bíblia fala em Josué capítulo 3. Pode vir um menino para tocar aqui. Eu já estou terminando. A Bíblia diz no livro de Josué capítulo 3 que Josué está perto, junto com o povo, de viver coisas maiores. Josué está para atravessar o Rio Jordão. Amém? Amém? Comigo aqui? Atravessar o Rio Jordão para viver o quê? Coisas maiores. Vou entrar em Canaã. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus chama Josué e fala assim: Josué, você vai viver com esse povo coisas bem maiores esse ano. Mas tem um detalhe: a arca vai na frente. Depois que a arca passar, o povo vai atrás. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, tudo depende daquilo que você vai priorizar. Quer chegar a Canaã? A arca tem que ir na frente. Você precisa de dinheiro esse ano para pagar algumas coisas? Precisa de dinheiro? Precisa. Você precisa de dinheiro para dar uma boa oferta para comprar um terreno e sair desse aluguel logo? Precisa. Deixa eu te falar, o dinheiro só vai vir se a arca for na frente. A Bíblia diz de uma forma clara: depois que a arca passar, vocês ficam a 2.000 côvados de distância da arca. E outra coisa, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer proeza no meio de vós. Quando Deus está falando para Josué, para a arca ir na frente, Jesus lá nos evangelhos diz assim, buscai pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Sabe onde está o nosso erro? A gente prioriza o trabalho antes de priorizar Deus. Sabe onde está o nosso erro? A gente prioriza a família antes de priorizar Deus. Irmãos, em primeiro lugar é Deus, depois a família, depois a igreja. Deus. Você não pode deixar de buscar Deus. Vou tirar as férias com a família, vou para a praia. Glória a Deus, tem que ir mesmo. Mas lá, não é porque está de férias que você não tem que fazer um culto. Chama aqui, vamos orar pela comida. Vamos agradecer a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. A arca tem que ir na frente. Se a arca não for na frente, tem alguma coisa errada na tua vida. Você está confiando em quem? No teu braço? Você está confiando em quem? Esta é uma chamada de Deus, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui sonhando, com projetos, com propósito, orando, confiando. Esse é um tempo de Deus para a igreja. Um tempo. Eu sei que você pode fazer muito melhor do que você fez até aqui. Eu sei que como igreja, né? Como igreja local, a gente pode impactar muito mais do que impactou até aqui. É um novo nível. Deus está dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo, porque tudo aquilo que eu peço e penso é muito pequeno diante do que Deus tem preparado para nós. A decisão é nossa. Se a Bíblia diz que você pode, creia, você pode. Se a Bíblia diz que você vai, creia, você vai. José
Sim, José, o filho de Jacó, era um cara que viveu na mediocridade. Presta atenção, apesar de sonhador, vivia na mediocridade. Pastor, mediocridade é pejorativo? Não, mediocridade vem da palavra média. Ele não saía da média, todo dia ele saía para trabalhar, voltava para trabalhar. Aí ia para trabalhar e sonhava. Vendido, tratado como qualquer um, foi para a cadeia, injustiçado, caluniado, ganhou confiança do carcereiro, até que Faraó um dia teve um sonho, e de repente, por causa da interpretação desse sonho, José se torna o primeiro ministro do Egito. Sabe por quê? Porque constava nos planos de Deus que a vida de José seria mudada. Posso te dar uma palavra nessa noite, nessa manhã, sem saber da sua história? Consta nos planos de Deus que em 2023 algo grande vai acontecer na sua vida. Esse ano você vai sair da média. Amém? Você vai precisar dizer não à mediocridade, em qualquer que seja a área da sua vida. Pastor, eu estou acostumado. Me acostumei com isso, pastor. Virou hábito. Virou hábito. Muda os seus hábitos. Quer alcançar níveis maiores? Tenha coragem de mudar os seus hábitos. Tenha coragem. Se a gente quiser, a gente vai para um nível maior. Deixa as coisas para trás. Para de ficar se lamentando, dizendo que isso não aconteceu, isso não deu certo. Você tem agora uma nova proposta de Deus. Isaías 43, verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais antigas, porque faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeu? Olha o que Deus está dizendo. Tem coisa nova saindo aí. Para de se distrair com as coisas antigas. Para de ficar preocupado com as coisas que não têm valor. Tem coisa nova, um novo nível, uma nova porta, um novo emprego. Para. Igreja, para. Eu vou fazer coisa nova. Fazer coisa nova na tua casa, na tua vida financeira. Para de ficar distraído. Acorda. Não pensa que aquilo que te frustrou, que aquilo que foi horror, aquilo que foi negativo vai continuar sendo. Não. Deus tem algo novo. Está saindo à luz, não percebeu? Tem uma coisa nova saindo à luz. E eu quero chamar a tua atenção para uma palavra profética para terminar. Abre comigo, Deuteronômio capítulo 2. Coloca por favor aí, Adrianinho. Deuteronômio capítulo 2, versículo 3. Os meninos da música podem vir aqui, por favor. Deuteronômio, capítulo 2, verso 3. Olha aí, olha que texto forte. Tende já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Você entendeu o que está escrito aí? Não, né? Senão tu dava um glória. Olha o que Deus está dizendo. Tempo demais rodando a montanha. Siga teu rumo. Tempo demais. Ô vida, o azar, nada muda. E é isso que aconteceu. E siga teu rumo. Segue o rumo. Virai-vos para o norte. Quem é militar aqui sabe que quando a gente quer, me dá um norte aí, pô. Me dá um norte aí, me dá uma direção aí. Olha o que Deus está falando. Já ficou tempo demais. Ficou tempo demais reclamando, ficou tempo demais murmurando, ficou tempo demais lamentando. Acabou, o choro só dura uma noite. Está na hora de seguir em frente. Olha para o irmão e diga assim, está na hora de você seguir em frente. Vai, fala aí, acorda ele, tem gente dormindo. Fala aí, está na hora de você seguir em frente. Para, esquece. Está muito tempo lá, oh, meu Deus do céu. Não, para, já rodeou muito tempo essa montanha. Já reclamou muito tempo. Já sofreu por muito tempo. Está na hora de seguir
o teu rumo. E qual é o meu rumo? Viver coisas maiores. Amém? Amém? Se a unção de Vila Isabel está sobre essa igreja, eu quero dizer que em 5 anos nós compramos o nosso terreno. Quantos anos vocês vão fazer aqui? 4? Vamos fazer 4? Tem mais um ano. Mais um ano para sair desse lugar. Amém? E já vou dizer, o dinheiro não vai sair de Vila Isabel não, vai sair daqui. Vai sair daqui. Vamos viver coisas maiores. Para que isso aconteça, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que sonhar, você tem que dizer: Senhor, me prospera. Não pode confiar no cassino. Já era. Você consegue entender? Fala para o irmão que está do teu lado antes de você receber o cálice e o pão. Já rodeou muito tempo a montanha. Segue teu rumo. Fala para ele. Já sofreu muito por causa disso. Segue teu rumo. Já perdeu muita noite de sono. Segue o teu rumo. Amém? Deus está dizendo: já rodeou bastante a montanha. Já basta. Olha para a direção que eu estou te dando. Esse é o tempo de nós virarmos para o norte. Esse é o tempo de nós vivermos coisas maiores. É chegado o nosso tempo de tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Dá um aplauso bem forte a Ele. Aleluia! Feche os teus olhos. Coloca uma das mãos no teu coração. Enquanto os obreiros se preparam para entregar o cálice e o pão, pense naquilo que precisa ser deixado para trás. Pastor, é muito difícil, é muita dor, é muito sofrimento, eu sinto muita falta. Mas Deus está dizendo: já rodeou muita montanha. Segue teu rumo. Pastor, mas segue teu rumo. Deus está segurando na tua mão, dizendo assim: segue teu rumo. Você acha que você chegou até aqui mesmo com dor, mesmo com sofrimento? Você chegou aqui por causa de quem? Foi por minha causa. Então agora eu estou dizendo: segue teu rumo. Mas falaram: segue teu rumo. Mas segue teu rumo. Já rodeou muito tempo essa montanha. Segue o teu rumo. Eu estou querendo fazer coisa nova. Para de se distrair. Para. Eu não estou minimizando a tua dor, nem desdenhando da sua dor. Eu estou querendo ser profeta nessa manhã. Para de viver em função do teu passado. As coisas maiores te aguardam em cada dia do ano de 2023. E é Deus quem vai estar do teu lado. Eu posso te deixar no meio do caminho, pastor Michel, pastor Isabela, teus amigos, mas o Senhor em todo tempo vai estar contigo. Em todo tempo, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, dá um aplauso bem forte. Vamos servir o cálice. Cadê o pessoal do louvor para vir cantar uma canção aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Enquanto o pessoal do louvor ministra uma canção, ao receber o cálice e o pão, você pode ir ficando de pé. Leva-me além, todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Cante essa canção.
com seu cálice na mão. Aleluia. Mostra a sua graça. Lembrando que esse momento do cálice e do pão é para aqueles que são batizados nas águas. Se você ainda não foi batizado, procure os pastores. Levante seu cálice e o seu pão e declara: o que nos lava do pecado, o que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que nós somos livres nessa manhã. Diga bem forte: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez: eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse momento de cálice e pão, muito mais do que ratificar a nossa aliança com Jesus, ele nos ensina que é um caminho que nós não devemos sair dele em hipótese alguma. É o momento onde nós declaramos, conforme Paulo faz na sua carta aos Coríntios: todas as vezes que vocês forem comer do pão, beber do cálice, faça isso em memória de mim, em memória de um Deus que deixou o seu trono, que enviou o seu Filho, de um Jesus que não usurpou em ser igual ao Pai, mas esvaziou-se de si mesmo, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Momento de ceia, momento de cálice de pão, é um momento de celebração, celebração da vitória da vida sobre a morte, daquele que nos resgatou do império das trevas. Estávamos todos condenados, mas por causa dele, nós hoje podemos declarar que a eternidade nos aguarda. Então feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento especial em que estamos de posse do cálice e do pão, renovando, ratificando a nossa aliança contigo, mas mais do que isso, celebrando a tua vitória na cruz do Calvário, para que toda a acusação sobre as nossas vidas fosse jogada por terra. Deus, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos por nos permitir nos achegarmos à tua presença, sem culpa, sem mácula, lavados e remidos pelo teu sangue. Que ao comermos e ao bebermos desses objetos, Deus, nós possamos trazer vida mais uma vez para dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.